Então, boa tarde. Eu juntamente com a Thaís, vamos apresentar sobre a podridão radicular no feijão, causada pelo patógeno Rhizoctonia solani. O fungo Rhizoctonia solani, ele é um basiodimiceto habitante do solo, que ocorre no Brasil, África e Índia, em algumas regiões subtropicais dos Estados Unidos. Ela causa uma grande variedade de plantas cultivadas. Incluem espécies economicamente importantes, como da família Solanaceae, Fabaceae, Asteraceae, Poaceae e Brassicaceae, bem como as plantas ornamentais. E o seu nome popular é mela do feijoeiro, e também conhecido como podridão radicular de Rhizoctonia. A Rhizoctonia solani, ela é considerada um patógeno cosmopolita, que possui uma grande capacidade de competição saprofítica no solo, devido à ausência da produção de conídeos na fase anamórfica, e se reproduz de forma assexuada por micélio vegetativo. Tanto o micélio quanto os microesporódios no solo e em plantas podem produzir hifas vegetativas que atacam diversos tipos de plantações. E a sua identificação pode ser realizada com base na presença do micélio inicialmente hialino, tornando-se marrom na maturidade e apresentando septação e ramificação típica desse fungo. Os microesclerótios, eles são irregulares, brancos, tornando-se marrom escuros quando mais velhos, e atuando como estruturas de resistências em condições adversas. O sistema de classificação, ele se baseia na fusão de hifas, grupo de anastomose, e cada um dos quais correlacionados com a gama dos hospedeiros. A sua disseminação pode ser feita através da chuva, irrigação e ferramentas contaminadas. E o patógeno Rhizoctonia solani, ele pode infectar plantas em qualquer estágio fenológico, em qualquer órgão, frequentemente associado a regiões com temperaturas médias elevadas, de chuvas frequentes e alta umidade, favorecendo assim, o aparecimento de outras doenças também na cultura. Quando as condições de ambiente são favorecidas pela presença de exatos do hospedeiro, a fase dormente ela é assustada e o fungo se desenvolve em direção aos tecidos da planta, onde ele cresce extensivamente na superfície epidermal. E acredita-se que as substâncias específicas presentes nos exudatos, eles estimulam a formação de estruturas especiais do patógenos, conhecida como colchão de infecção, que funcionam como fábrica de enzimas, facilitando a penetração direta nas células da epiderme até atingir a região cortical. No córtex, ela se dá o contra-ataque por parte da planta sobre a forma de lignificação das células que circundam os tecidos infectados. Daí as características de necrose da área afetada. E assim ela promove o retorno do patógeno à sua fase original saprófica ou dormente. E esse processo de defesa por parte da planta, ele depende de uma série de fatores, principalmente dos estágios fenológicos da planta, que quanto mais cedo o processo de infecção, menos provável a sobrevivência da planta. E mesmo quando a planta sobrevive, a infecção, ela jamais atingirá o seu pleno potencial produtivo. A temperatura ótima para o seu desenvolvimento é 18 graus Celsius,
E os fungos podem ser transmitidos por meio de sementes contaminadas interna e externamente. E as estruturas do patógeno, elas podem ser disseminadas por enxurradas, implementos agrícolas e animais. Esses fungos também, eles se caracterizam por apresentar uma ampla gama de hospedeiro, alta habilidade de competição saprófica e produz estruturas de repouso, o que dificulta o seu controle por meio da rotação de culturas, né? Pois eles permanecem viáveis por longo período de tempo, que normalmente pode ser superior ao tempo de entre-safra. Então, sobre os sintomas dessa doença na cultura do feijão, temos o tombamento, o cancro do talo, podridões de raízes, colos, sementes e vagens. Acarreta também um atraso na emergência e no desenvolvimento da planta no campo. Além disso, causa redução no rendimento e na qualidade das sementes, pois essas apodrecem no solo antes ou durante a germinação. O mesmo ocorre com as vagens, que pelo contato com o solo infectado apresentam lesões, como veremos numa imagem a seguir. Nessas imagens, podemos observar a progressão da doença em seu estágio inicial, com poucas folhas, com poucas lesões nas folhas, e no estágio final, ali na imagem C, onde tem a perda quase total das folhas. Na imagem D, temos o micélio da Rhizoctônia. Então, aqui a gente pode observar as vagens após o contato com o solo infectado. Apresentam os sintomas na forma de manchas aquosas e deprimidas, onde na superfície são formados pequenos escleródios de coloração parda. Já nas raízes e no colo, o fungo produz lesões deprimidas de forma irregular, com a cor castanha avermelhada na base do caule, que resulta em morte de boa parte do sistema radicular e ou tombamento, reduzindo a densidade de populações de plantas no campo, causando retardamento no crescimento e acarretando em perdas no rendimento, que variam de 10% a 60%. Então, aqui a gente tem uma escala de notas para avaliação de severidade da Rhizoctônia nas plântulas, onde a gente pode observar a progressão da doença. Aqui, a nota 0 se dá para plântulas sadias, como mostrado. Já em notas com as notas de lesão tipo 1, são intensidades leves, onde apresentado aqui na foto apenas uma lesão no hipocótilo, predominantemente na região do coleto da plântula, coloração marrom avermelhada, alongada e deprimida, em torno de 0,5 centímetros. Já lesões do tipo 2 são com uma intensidade moderada, lesões alongadas e deprimidas, podendo ser uma ou mais, isoladas ou coalescidas. Também apresenta coloração marrom avermelhada, presentes no hipocótilo ou no sistema radicular. Aí já tem um progresso da doença, onde essas lesões medem entre 0,5 e 2 centímetros. Já as lesões do tipo 3 são lesões de intensidade severa, onde ela se apresenta alongada e extensa, sendo maior que 2 centímetros, deprimida e com constrição, também com coloração marrom avermelhada, abrangendo o hipocótilo e o sistema radicular. Aqui tem um trabalho que estudou diferentes linhagens de feijão com a severidade da doença e o rendimento. Aqui obteve-se que as linhagens CER03, 08 e 31 e a EVG 1608, elas foram estatisticamente superiores às demais cultivares para a severidade da doença. Já as linhagens EVG 0603 e CAL 96
elas apresentaram maior severidade e baixo rendimento. A linhagem Cal 96, ela obteve severidade em 88%, então o rendimento dela foi bem baixo em razão disso. Neste mesmo trabalho, eles obtiveram depois uma relação entre o rendimento de grãos e severidade, gerando uma equação, onde foi encontrado que R era igual a 4,257 vezes 5, menos 33,16 vezes S, onde R é o rendimento e S a severidade em porcentagem da doença. Então, de forma geral, as podridões radiculares elas são consideradas de difícil controle. Em relação à Rhizoctonia solani, a dificuldade do controle está relacionada à não homogeneidade da espécie pela ampla gama de hospedeiros, a alta habilidade de competição saprofítica e por apresentarem estruturas de resistência. Então, o manejo utilizado para controle é o emprego de sementes sadias ou tratadas com fungicidas, a rotação de culturas, utilizando-se culturas não hospedeiras, como, por exemplo, gramíneas, o tratamento do solo por meio de arações profundas. Todas essas práticas, elas são feitas visando diminuir a densidade do inóculo do patógeno no campo. E outro manejo é a promoção do rápido desenvolvimento da plântula, utilizando estratégias como semeaduras no máximo de 2 a 3 centímetros e um manejo correto de irrigação. Além disso, também podem ser usadas práticas como incorporação profunda de solo contaminado e controle biológico com espécies antagonistas, como o tricoderma. Então, aqui a gente tem as nossas referências, e era isso. Muito obrigada.